Após termos consultado mais do que 100 clientes e implementado sistemas de inteligência artificial em mais do que 30 clientes e 4 continentes, neste vídeo eu fiz uma compilação das perguntas mais comuns que nós tendemos a ouvir, de forma a que tu, desse lado, consigas ter acesso ao mesmo conhecimento que eu gravei depois de ter todas estas conversas e toda esta pesquisa e trabalho com clientes. Basicamente vou tentar passar este conhecimento todo nos próximos 20 minutos para que qualquer curiosidade, qualquer dúvida que tenhas sobre esta tecnologia, inteligência artificial ou automações possam ficar respondidas. Caso tenhas depois mais perguntas, podes entrar em contacto, que nós do nosso lado, eu e a minha equipa, temos todo o gosto em responder-te. Partindo do início, nós falamos na nossa empresa, que nós ajudamos empresas com AI e automação e fazemos essa diferenciação. Por vezes, as pessoas um pouco leigas no assunto podem não entender qual é que é a diferença. Eu gostaria que tu explicasses sucintamente qual é que é a diferença e o porquê de nós fazemos as duas e não em separado. Quais são as vantagens? Ok, portanto, a diferença entre AI e automações, correto? Ok. A visão que eu tenho é automação, pensa, por exemplo, algo tão simples quando clicas num botão do telemóvel e isto liga. Estás a ver? Não há inteligência. Vai ser sempre o mesmo passo a ocorrer. A ação X, efeito Y, ok? A AI é como se tu começasse a meter um cérebro nesta operação, nesta automação, de forma, com base em que tipo de ação for, direcionar melhor qual será o efeito. Do género, a automação, digamos num sentido de email marketing, uma automação é sempre que um e-mail chega, tu recebes uma notificação a dizer que chegou um e-mail ou que tiveste uma resposta ao e-mail. AI seria sempre que este e-mail chega, analisa que tipo de e-mail é e manda-me uma automação a dizer recebeste uma resposta a este e-mail e a resposta é positiva. Por exemplo, uma vai ser sempre a mesma, a outra é como se tivesse o cérebro, um tal colaborador teu, a analisar a ação que ocorreu ou o pedido que foi feito e a agir conforme isso. Também, também neste tema, e agora que já sabemos mais ou menos a diferença, é o porquê e a necessidade de uma empresa que neste momento não utiliza nenhum nem outro e que não entende, e tem processos, digamos, mais arcaicos, que nós temos da atualidade, na nossa opinião, o porquê, qual é que é a necessidade de começar isto para ontem. Ok. Vejamos alguns exemplos por indústrias, porque diferentes indústrias vão ter diferentes necessidades. Nós temos um cliente a nível de construção que ele sempre que recebe uma encomenda ou um novo trabalho tem que fazer os mesmos 55 passos a nível de registar no Excel, clicar na checklist, adicionar ao PDF qual o tipo de material é, verificar na fábrica se há, criar uma pasta no computador, meter o primeiro Excel, meter o PDF. Todos estes passos são passos que acontecem sempre que um cliente é fechado, no caso deles, contudo podem ser automatizados facilmente. E vejamos, neste caso é o dono da empresa que está a fazer todos estes passos sempre que um cliente é fechado. Pensemos o que é que o dono não pode estar a fazer por ter que estar essa 1 hora sempre que um cliente é fechado. No fundo, a AI e a automação é nós olharmos às tarefas que são sempre feitas sempre que um cliente fecha, ou sempre que tem que começar um novo projeto, ou sempre que um empregado, por exemplo, entra na empresa, olhar que tipos de tarefas é que acontecem sempre, por exemplo, no nosso caso, a nível de business de serviço, nós, por exemplo, sempre que um cliente nosso fecha, nós temos que mandar o contrato, temos que gerar a fatura, temos que enviar um e-mail com os formulários que o cliente tem que preencher, temos que pedir ao cliente para marcar a sua reunião de onboarding e temos que adicionar o cliente à nossa plataforma de comunicação, bem como criar os canais. E nós, a partir do momento em que conseguimos mapear quais os passos que vão sempre acontecer e que não necessitam de muita intelectualidade mental, não é um passo como criar uma estratégia mesmo, são passos repetitivos e fáceis de entender, que é criar uma drive, ou enviar um e-mail, ou adicionar um canal, por exemplo, no Slack, como é o nosso caso que utilizamos. Todos esses passos, se têm que acontecer, neste momento estão a ser feitos por alguém manualmente dentro da empresa. Não importa se é o founder, não importa se é uma assistente, não importa se é um comercial. A verdade é que estão a ser feitos manualmente, logo as pessoas que o estão a fazer não podem colocar a sua energia noutro tipo de tarefas. Por exemplo, eu venho de um background de vendas e eu sempre que fechava um cliente tinha que passar cerca de 20 a 30 minutos a submeter o negócio para o nosso back-office, de forma a que compreendesse o que foi vendido e depois sendo implementado. Um processo bastante simples a nível comercial. A questão é que sempre que eu vendia, tinha que fazer esse processo. E vejamos num caso em que eu fecho, por exemplo, 15 clientes ou 20 clientes por mês
vezes os 30 minutos, podemos ver as horas que estão a ser atribuídas a essa tarefa e não me estão a permitir, por exemplo, estar no telemóvel a ligar a mais possíveis clientes ou a ligar aos meus passados clientes e ver se está tudo a correr bem e se precisam de mais alguma coisa. E se nós formos a mapear e verdadeiramente auditar um negócio, como ele está a ser gerido hoje em dia, as tarefas que precisam de ser feitas e as pessoas que o estão a fazer, conseguimos em 99% dos negócios que têm pelo menos mais do que 10 colaboradores, encontrar 40 a 50 horas que neste momento estão a ser feitas manualmente todos os meses, que nós conseguimos automatizar. E depois é uma questão de olhar para a empresa e haverá tarefas que, se estas pessoas tiverem mais 40 horas por mês, podem ser feitas pela empresa de forma a crescer a empresa, sendo que isto está automatizado. E no fundo é isto que nós também queremos fazer, é não só entrar nos negócios e ajudar as empresas a perceber quais é que são estas 40 horas que eles podem automatizar e ganhar de volta, mas também como parceiro deles estrategicamente e com conhecimento do negócio, indicar, ok, agora que tem estas 40 horas, isto é o que vocês têm que fazer de forma a crescer o seu negócio. Seja prospecção, seja criação de conteúdo, seja arranjar novos fornecedores, seja arranjar novos comerciais, arranjar novas pessoas para certo departamento ou pura e simplesmente parar, analisar os números, ver o que está a ser feito e o que é que nós queremos fazer de forma a traçar um melhor caminho para lá chegar. Ok? Portanto, passo número 1, encontrar que tipo de horas é que podemos devolver à empresa. Passo número 2, automatizar esse processo de forma a que estas horas sejam ganhas de volta. Passo número 3, ajudar as empresas e o fundador, neste caso, a perceber o que é que podem fazer com essas novas 40 horas que têm disponíveis de forma a crescer o seu negócio. Por acaso é uma pergunta que eu sinto que nas nossas sales call nós tivemos bastante. É normal esse ceticismo dos nossos clientes e querer saber como é que este tipo de tecnologias funcionam, qual é que é o processo típico de implementação desta tecnologia, né? Tanto a AI como a automação, e quanto tempo, e qual é o tempo da sua implementação, o processo e o tempo, e depois irei passar para o retorno, mas primeiramente queria passar pelo processo de implementação. O processo de implementação é um fator engraçado e mesmo nós ainda nos estamos sempre a questionar e sempre a analisar como é que isto acontece, porque a verdade é que isto não é uma indústria que existe há 300 anos, ok? Que se já sabe exatamente quais os efeitos vão haver na empresa. Isto é algo verdadeiramente recente no mercado e nós o que vemos é que há muitos erros, tanto das empresas que vão implementar a inteligência artificial e a automação, tanto de empresas que constroem software e inteligência artificial. Eu acho que há uma misconception e algo que não se percebe, que não é só construir a tecnologia, metê-la disponível e que as pessoas a vão usar, ok? E que a empresa vai adotar. É preciso primeiro compreender que o ser humano, por natureza, e o seu cérebro não gosta da mudança, ok? O ser humano tende a resistir à mudança. E não é uma conversa fácil ter, por exemplo, com o departamento de marketing, chegar na segunda-feira à reunião de início de semana e indicar que agora temos uma automatização e um sistema de AI que a empresa investiu, logo, por exemplo, as pessoas que já estão acostumadas a fazer o que normalmente têm vindo a fazer, que já lhes é o confortável, vão ter que arranjar tarefas vencedoras que vão produzir mais retorno para a empresa do que as tarefas que elas atualmente estavam a fazer e que agora vão ser feitos a nível de inteligência artificial, automação, tecnologia, whatever. Okay? Portanto, temos que compreender que temos a tecnologia e temos os humanos. Para qualquer sistema e qualquer mudança funcionar, estes dois têm de estar em sinergia, ok? Tem que se juntar no meio e as pessoas perceberem, ok, eu neste momento estou a gastar 20 horas por cliente a fazer uma estratégia. Eu se usar esta ferramenta, esta tecnologia, posso só gastar 5 e vou ter o mesmo output, o mesmo resultado. Logo, eu, na minha cabeça, como empregado, tenho que ser racional e aceitar esta tecnologia porque me vai ajudar a fazer o meu trabalho melhor. Logo, vai-me reter na empresa em vez do medo que a inteligência artificial vai substituir os meus funcionários. Isso não é verdade. O segundo passo é perceber que plataformas, tanto os funcionários como os founders, já estão habituados a usar no seu dia-a-dia e no seu negócio, de forma a construirmos em cima dessas plataformas, em vez de implementarmos os nossos sistemas em plataformas que lhes são novas e estranhas, porque aí vai criar ainda mais fricção na adoção destas tecnologias. Dou-vos um exemplo. Imagina que um cliente tem um CRM no Excel,
ok? E nós temos vários tipos de plataformas que conseguimos criar o nosso CRM próprio. Nós vamos tentar ao máximo usar uma plataforma que seja semelhante com a que o cliente já tem. Ou seja, se o cliente está habituado a ver o seu CRM e os seus prospects a nível de uma base de dados com colunas e linhas, nós vamos procurar uma solução que também seja uma base de dados, que também tenha colunas e linhas. Em vez de procurarmos e implementarmos uma plataforma que seja só linhas, por exemplo, ou em círculo. Vamos sempre procurar que plataforma é que as pessoas já estão habituadas a usar e construir em cima dessa plataforma, de forma a interligação e a adoção ser cada vez mais fácil. A nível de tempo de implementação está sempre dependente de que tipo de projeto é que é, mas maior parte e quase a totalidade dos sistemas que nós construímos podem demorar um mês, por exemplo, a ser implementados, mas para os próximos 10 anos vão estar sempre a ser melhoradas. Por lá está. Passo número 1 é implementar o sistema. Passo número 2 é fazer com que os funcionários, os líderes dos departamentos e mesmo nós como empresa e como parceiro estratégico estejamos a olhar para o processo que está a ser feito atualmente e perguntar-nos a nós mesmos como é que o podemos melhorar. Vejamos um exemplo, o sistema de onboarding de uma empresa. Digamos que atualmente o processo é o tal, um cliente paga, cria o contrato, envia, cria um grupo no Slack, cria as tarefas na nossa plataforma de gestão de projetos e envia tudo ao cliente, mais um formulário de forma a ele preencher e quando for a nossa primeira chamada já termos conhecimento sobre o que é que o cliente faz e não termos de estar a passar 30 minutos de forma a perceber o que é que o cliente faz. Lá está, isto não é automatização, isto é pensar em processos, que é de forma é que nós podemos garantir que esta chamada é mais rentável. Mas uma vez que este processo esteja construído, mapeado e depois automatizado, okay? O que nós queremos incentivar a pessoa do outro lado, portanto, o cliente que está a trabalhar connosco, a fazer é olhar para este processo e pensar exatamente nisso, que é como é que nós podemos fazer este processo uma melhor experiência para o nosso cliente ou mais informativo e que nos dê mais data para nós como gestores, ok? Porque percebendo qual é a mudança que tem de ser feita, digamos que é enviar ainda mais um form que tenha este tipo de perguntas, pois é uma questão de voltarmos à automatização, construirmos esse módulo e vai funcionar para todos os clientes. Okay? Portanto, nós a primeiro passo, digamos que automatizámos o onboarding e demorou 2 semanas, mas estamos sempre constantemente a olhar para o processo atual e a fazer melhorias. Se estiveres interessado em saber como é que nós temos ajudado empresas como a tua a reduzir os seus custos operacionais, aumentando a produção e aumentando a sua faturação, então clica no link abaixo para perceberes exatamente como. Tu sentes que o real bottleneck que existe no tecido empresarial português, por exemplo, que é o que estamos a penetrar neste momento, tu sentes que o real bottleneck existe onde? Nos colaboradores ou quem está em cima a tomar as decisões? Na administração, seja o CEO? O verdadeiro bottleneck virá sempre de cima, porque a cultura é sempre criada assim, seja numa corte, seja num governo, seja na gestão de uma equipa, por exemplo, de futebol, o problema vem sempre vir de cima. Sim, podem haver problemas pessoais em baixo, por exemplo, uma pessoa estar doente e não fazer o seu trabalho, ou uma pessoa não estar a informar-se e perceber que tecnologia é que pode ser implementada no seu departamento em si. Okay? Digamos que temos um founder, o líder do departamento comercial e um comercial. Quem é que tem a responsabilidade de ir à procura de formas de melhorar o departamento comercial? No fundo, todos. Por exemplo, nós pessoalmente queremos criar uma cultura em que tanto o líder do departamento, tanto o comercial em si, estejam sempre a pensar como é que nós podemos fazer o nosso trabalho melhor e ter melhores resultados. Mas isso é porque nós incentivamos a nossa equipa de uma forma. O vosso sucesso será o nosso sucesso. Ou o nosso sucesso será o vosso sucesso. E no fundo, uma empresa normal assim perceberia. Numa ótica mais de processos de back-end, se calhar de back-office, vê-se que será sempre esta pessoa de cima. Esta pessoa de cima é que tem, antes de tudo, o conhecimento do negócio como um todo, não só desta pequena bolha, tem o conhecimento do negócio no todo e ele é que tem que ver, qual dos departamentos é que neste momento está a ser o nosso bottleneck, são as vendas, são o back-end, ou são as pessoas, e vendo, ele tem que ir à procura da melhor sugestão. Porque depois o que acontece muito neste nível de empresas é, se esta pessoa tiver um problema, ela se calhar tem 2, 3
com conhecimento para resolver este problema. Se o founder de uma empresa há 10 anos tiver um problema, ele vai conhecer no mínimo 100 outros founders que já se calhar tenham se debatido com esse problema e resolvido esse problema. Têm mais recursos, conhecem mais pessoas e têm uma maior facilidade de explicar o problema, o obstáculo e os impactos do mesmo. Tenho mais duas questões, porque também é algo que também para não estar a aumentar muito o vídeo, algo que já reparei muito nas nossas sales calls, que é o ROI nisto. Né? Porque as pessoas o money em si, para tomar uma decisão, às vezes falta-lhe ambição, falta-lhe garra, falta-lhe o medo do desconhecido. É algo que nos afeta como humanos e nos proíbe um pouco, não nos proíbe, limita-nos um pouco a nossa evolução. Mas daí a importância de um ROI, de uma métrica, de um indicador. Para ti, como é que se mede qual é que é o ROI desta implementação? Assim, o mais puro e duro, mais fácil de medir, o que traz mais resultados? Nível de retorno mais fácil de medir vão ser sempre soluções que sejam construídas ou a nível de marketing ou a nível de vendas. Vejamos, por exemplo, uma empresa de comerciais, digamos que é um call center de telecom, e atualmente a métrica média de closing rate é de 35%. Se tu conseguires criar uma automação que veja, por exemplo, no calendário dos comerciais, 5 minutos antes da tal reunião com o cliente, o AI vai fazer uma pesquisa sobre a empresa que vamos falar e sobre a pessoa em si e manda um brief para o comercial ler antes da reunião e já está preparado, seja com as perguntas que vai fazer, seja como vai posicionar a chamada, e por resultado disto a closing rate da empresa passa de 35% para 45%, depois é ir ver, porque numa empresa que tem 10 reuniões por mês, talvez vai trazer um retorno de 5, 10 mil euros, mas numa empresa que tem se calhar 100 reuniões por mês, vai trazer um retorno de 100, 200 mil euros, com base no valor do seu ticket e no closing rate atual. Temos também soluções de marketing, como por exemplo já implementámos nos parceiros que estávamos a falar há bocado, que se nós tivermos uma campanha de anúncios ativa em que o custo por chamada está a ser atualmente 25 euros e nós baixarmos esse custo para 23 euros e tivemos a gastar 3 mil euros por dia em anúncios, se fizeres a conta vai ser um retorno de... vais ter, talvez com os mesmos 2 mil euros gastos, vais ter mais 2 leads. E depois, lá está, é uma questão também de saber os números da empresa. Sabendo os números da empresa é muito fácil olhar, ok, então se nós implementarmos esta solução, concordas connosco que a empresa, por exemplo, vai ter uma closing rate de 5 mais por cento, ou seja, em cada 100 vai fechar mais 5 clientes. Se tiveres um documento de 1 a 2 páginas com as perguntas estratégicas que tens que fazer ou numa reunião de fecho, ou mesmo quando vais estar a falar com um cliente teu, achas que não mantens mais clientes? Se antes de uma reunião tiveres a par, isto foi falado na última reunião, isto é o que foi feito pela equipa, isto é o que temos que falar agora. Porque no fundo há 3 maneiras de um negócio fazer mais dinheiro. Ou tem mais clientes, ou faz os clientes comprar mais vezes, ou faz os clientes comprarem por mais. Portanto, de forma a fazer mais dinheiro, uma empresa, no fundo, vai sempre ter que estar a fazer uma destas 3. Mais clientes mais vezes, ou seja, pagarem mais vezes, ou clientes pagarem mais. E lá está, com as 40 horas, 20 horas, caso seja uma automação de back-end, a tal automação de os RH não terem que ir por 1000 candidaturas e poderem ir só nas 3, o retorno diretamente é fácil de indicar quando estamos a falar com uma empresa, mas indiretamente temos vários retornos que nem são possíveis de contabilizar. Mesma questão aqui nos RH, um RH para uma job post, em vez de ter que ver 1000 candidaturas, ter uma filtragem de leads que são 6 acima ou 7 acima e só entrevistar essas, em vez de 1000 são 100, são menos 900 candidaturas que essa pessoa tem que ver. E lá está, quanto tempo é que ela demora nessas candidaturas, quantos mais trabalhos é que ela precisa também de ir buscar e conseguimos ver o retorno facilmente. Tenho uma boa questão para ti, porque foi algo que tu disseste no teu webinar, a tua opening phrase com que tu abriste o webinar, que eu gostei muito pessoalmente e acho que abre muito o apetite empresarial, que é as pessoas dizem que o AI é o futuro, mas eu digo que o AI é o presente. Yeah. Isto é porque estamos a falar no presente, porque se estivéssemos a falar um ano, calculo que manterias essa frase. Se tivesse um minuto para explicar um prospect nosso que esteja a ver este minuto
a seguir o porquê e a importância dessa frase e o porquê de eles estarem onde estão e não estarem mais à frente, por favor. É tão simples. Portanto, muitos empreendedores dizem que o AI é o futuro, eu digo que o AI é o presente. E tão simples quanto tu estás a ver este vídeo porque um algoritmo sugeriu-te este vídeo, seja no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, não sei qual é a plataforma, estamos a gravar isto neste momento. Estás a ver este vídeo porque um algoritmo sugeriu este tipo de conteúdo com base no que tu viste no teu passado. Que é, se tu vires vídeos de empreendedores, não te vai ser recomendado um vídeo de princesas. Se vires vídeos de princesas, não te vai ser recomendado um vídeo de empreendedor. Portanto, tudo o que é telemóveis, tudo o que é conteúdo que tu vês online, tudo está a ser analisado e distribuído para ti com base em inteligência artificial. E é só vermos, 3 das 10 empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia e de mídia. Por exemplo, a Meta. A Meta faz dinheiro como? Tendo na plataforma mais tempo, de forma aos seus anúncios serem distribuídos a mais pessoas. Como é que eles fazem isso? Providenciando-lhes com melhor conteúdo. Como é que eles providenciam melhor conteúdo? Tendo um AI, um algoritmo, um cérebro que está a ver que tipo de conteúdo é que tu viste no passado e que te fez reter, que não te fez passar o vídeo para cima, para te sugerir mais conteúdo dessa forma. E se 3 das 10 empresas mais valiosas do mundo, e isto nem é 3 das 10 empresas mais valiosas do mundo têm AI. Todas as empresas no top 10 têm AI. Nvidia, Google, Tesla, Meta, têm todas inteligência artificial. Não só têm, como o seu business é principalmente dependente da inteligência artificial. A mesma cena. Se tu fores agora à Amazon, vais ser recomendado o quê? Produtos semelhantes com o que tu queres comprar. Se tu fores ao YouTube, o que é que te vai ser mostrado? Vídeos semelhantes aos vídeos que tu já viste e que és capaz de ver mais. Antes de fazermos aqui a cena das questões que eu vou falar aqui um bocadinho com o Claude, só uma pergunta, por acaso, também já nos fizeram anteriormente, que é que tipo de suporte e de manutenção é que é necessário nos nossos sistemas? Se depende da build, depende da customização, porque, como já disseste, tens vindo a dizer ao longo destes meses e nos teus vídeos, dá para customizar e o bom disto é ser versátil. O problema que um cliente tem pode não ser o mesmo que o outro tem e dá para customizar nesse aspecto e há essa flexibilidade. Que tipo de suporte e de manutenção é que uma build nossa ou uma build da AI e automação pede? A nível de suporte, o cenário ideal, que nem sempre pode ser o cenário verdadeiro, mas o cenário ideal é o suporte ser para sempre. Porque nós não queremos só criar a automatização e deixar como está. Nós queremos estar sempre a olhar para ela e a melhorá-la com base na evolução que a natureza naturalmente tem. Porque lá está, nós hoje em dia podemos ter uma necessidade, mas daqui a 3 meses, se formos olhar outra vez para esse processo, já temos uma nova necessidade. Portanto, nós queremos estar sempre no topo, daí nós criámos documentação sobre tudo o que construímos, nós queremos estar sempre no topo do que é que já foi construído e de que forma é que pode ser melhorada ou mais compatível com o que está a acontecer neste momento, tanto no mercado como no negócio em si.